Hail the King capítulo 241. De repente, chegada. Como um frango que venceu em uma briga sangrenta de frango, Fei riu ao sair depois de derrotar todos os seus oponentes. Sua risada não parecia nada humilde, não se encaixava em sua imagem real. No entanto, todos podiam ouvir orgulho nas risadas e soavam como uma série de tapas na cara das superpotências e famílias nobres de São Petersburgo. Para os nobres que eram tratados como deuses na cidade, o desdém e a zombaria na risada fizeram com que se sentissem pior do que se estivessem morrendo. Apesar dos olhares feios em seus rostos, eles ainda não podiam fazer nada contra Fei. Pelo menos agora, eles não podiam fazer nada. Depois de saltar da plataforma como um pássaro enorme, Fei cumprimentou a multidão enquanto ele se afastava em aplausos. Com considerações em mente, ele não permitiu que os outros cambodianos o seguissem para o duelo. Depois que ele saiu da multidão, ele correu e desapareceu. Desde a manhã, Angela estava em um estado de desconforto. Embora ela tivesse confiança em seu homem, o estágio de teste da espada era um lugar cruel, afinal, cadáveres estavam sendo arrastados para fora do palco depois de gritos e ruídos colidindo de metal todos os dias. Hoje, Fei estava desafiando um dos 10 cavaleiros executivos que ninguém no Império Zenith ousou ofender. Depois de ler o relatório de inteligência feito pelo velho Zola e Modric sobre Kelud, ficou ainda mais preocupada. Apesar da preocupação, ela sabia que seu Alexander não poderia fugir disso. Ela estava sorrindo o tempo todo e não deixou que nenhuma de suas ansiedades aparecesse. Ela não queria que Fei visse suas preocupações e fosse afetada por ela durante o duelo. Desde o começo, ela estava tentando parecer confiante na esperança de que seu otimismo pudesse trazer sorte a Fei. Uma hora atrás, ela viu Fei saindo do acampamento e indo para o duelo. Naquele momento, seu coração estava batendo tão rápido que quase chegou à garganta. Daquele momento em diante, ela não relaxou nada, era uma tortura para ela a cada segundo. Ela estava com medo, ansiosa e desconfortável. A única coisa que ela podia fazer era se ajoelhar diante de uma estátua do deus da guerra e rezar. Todo-Poderoso God of War, eu imploro por um milagre e por favor deixe Alexander retornar em segurança. A outra pessoa que estava com Angela e se ajoelhou ao mesmo tempo era Emma. Fora do acampamento, ninguém da Chambord foi assistir ao duelo enquanto todos seguiam o comando de Fei. No entanto, todos os soldados de Chambord estavam do lado de fora em silêncio enquanto olhavam seriamente para a direção do palco. Entre eles, pessoas como Peter Sek, Torres e Vaden Oleg eram muito mais fortes do que todos os outros, e eles foram capazes de sentir a onda de energia vindo de longe. Dentro de todo o surgimento, uma energia sangrenta e assassina desconhecida surgiu mais. Embora estivessem bem longe, ainda liberavam sua energia enquanto tentavam se proteger inconscientemente. Essa sensação era muito poderosa. Mas ao contrário de Angela e Emma, pessoas como Sek, Torres e Oleg não estavam preocupadas com Fei, apesar de estarem assustadas com essa energia. Apenas as pessoas que tinham lutado ao lado de Fei, antes, sabiam quão poderoso era seu rei. Desde que os inimigos blindados negros atacaram Chambord, a maioria dessas pessoas lutou ao lado de Fei. Toda vez que um desastre acontecia no caminho de Chambord, o rei deles era capaz de lidar com tudo isso com seu poder individual. Especialmente depois que essas pessoas de Chambord ficaram mais poderosas, eles sentiram que a distância entre elas e seu rei aumentava. Toda vez que eles achavam que estavam perto de alcançar seu rei, perceberiam que estavam errados. Especialmente desde que seu rei derrotou o 10º cavaleiro executivo na Montanha das Torres Gêmeas,
eles finalmente descobriram que eles não podiam nem mesmo ver a figura de seu rei no caminho do cultivo. Para ser franco, eles tinham uma confiança louca em seu rei que era semelhante a como as pessoas de religião tinham 100% de fé em seu Deus. Essa crença foi baseada na imagem invencível que seu rei pintou. Esta imagem já estava profundamente gravada em seus ossos e almas. Enquanto todos de Chambord olhavam em direção à plataforma, apesar de não poderem ver, de repente eles ouviram gritos: Rei de Chambord! Rei de Chambord! Rei de Chambord! Rei de Chambord! Ondas sonoras semelhantes a tsunamis vieram da direção da plataforma, e todos de Chambord sentiram como se estivessem em uma tempestade sonora. Os gritos altos os fizeram ter dificuldade em ficar em pé. Todos se entreolharam e todos viram um sorriso expressivo no rosto um do outro. Isso! Sua Majestade venceu! Oleg, que dominou a arte de lisonjear, reagiu primeiro. O gordo gritou enquanto ele pulou do chão e tentou dar uma olhada melhor na plataforma. Voxos! 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 Todos se mexeram. Dentro do acampamento de Chambord, todos começaram a tentar subir em algo alto. Embora o rei tenha ordenado que eles não deixassem o campo, eles ainda poderiam chegar a um ponto alto e olhar para longe. Afinal, eles não conseguiram conter as emoções quando ouviram todos os aplausos. Em suas mentes, eles já podiam imaginar seu rei em pé na plataforma com os longos cabelos negros esvoaçando. Eles também imaginariam seu rei sendo admirado por dezenas de milhares de pessoas e o sétimo cavaleiro executivo deitado no chão sangrando. Craque! Devido ao número de pessoas que ficaram em cima da tenda para tentar ver a plataforma, algumas tendas não aguentaram este peso e entraram em colapso. Sua Majestade! Sua Majestade venceu! Angela correu para fora da tenda central enquanto perguntava com sua voz trêmula: Peter, Torres, me diga. Alexander ganhou. Depois de ouvir isso, Sec e Torres pularam de suas tendas e se ajoelharam na frente de Angela. Eles responderam respeitosamente: Sua Alteza, embora não tenhamos certeza dos detalhes, podemos dizer com certeza que Sua Majestade venceu. A outra onda de energia não pode mais ser sentida, e o poder de Sua Majestade é o único poder que podemos sentir. Ótimo, ótimo! Um sorriso brilhante cintilou no rosto da garota quando ela disse: Rápido, prepare-se para receber Sua Majestade de volta. Temos que fazer uma grande festa desta vez. Como você desejar, Sua Alteza. Depois de ouvir a ordem da futura rainha, todos os soldados ficaram mais entusiasmados quando começaram a preparação. Angela, por outro lado, pensou na situação um pouco mais e depois voltou para a tenda central para agradecer ao deus da guerra por proteger seu Alexander. Eu tenho que sorrir e cumprimentar Alexander quando ele voltar. Faye vestiu um manto marrom enquanto caminhava lentamente pelas ruas formadas pelos acampamentos. Ele ignorou os guerreiros e os escravos que estavam conversando entre si sobre o duelo que acabou de acontecer. Ele estava pensando sobre antes e recriando a batalha que ele passou em sua mente. Faye descobriu que ele parecia ter uma habilidade de aprendizagem aterrorizante. Ele aprenderia e entenderia algo sobre o qual ele nunca pensou antes depois de cada luta. Depois de lutar com 4 cavaleiros executivos, ele se sentiu como a névoa e nevoeiro na frente de seu caminho do cultivo desapareceu muito. Poderia ser o efeito de aprender. Uma das 3 habilidades milagrosas que recebi do Diablo Old. Embora eu fosse inteligente antes, não era tão crocante. Faye, que amava e elogiava a si mesmo o tempo todo, era esquisito por seu próprio talento. Ele pensou enquanto ele organizou todas essas novas ideias e inspirações que ele obteve das lutas, e de repente, a expressão de Faye mudou. De repente, ele teve uma sensação aterrorizante como se ele fosse alvo de um monstro. Alguém está me seguindo. Um guerreiro super poderoso.
Fei não questionou a capacidade de detecção de seu personagem bárbaro nível 40. Naquele momento, ele tinha certeza de que estava sendo seguido. Além disso, essa besta oculta estava muito além do seu nível. Fei sentiu como se ele fosse uma partícula de areia de frente para um oceano. Além de tudo isso, essa pessoa tinha um espírito assassino não ocultado. Anterior próximo. Comentário. Hail the King capítulo 242. Habilidade milagrosa. Convocar. Duriel. Inimigo. Fei pensou rapidamente, já que ele não agia de forma estranha. Deve encontrar uma maneira de escapar da detecção dele ou dela. Enquanto Fei pensava sobre isso, ele rapidamente mudou para o modo assassino e desapareceu de onde ele estava. Como se ele se dissolvesse no ar, ele não deixou nenhum vestígio. Interessante. Você pode ficar longe de ser alvo e preso por mim. O espaço na área ondulava como se o vento soprasse na superfície de um lago. Com um tom de surpresa, essa pessoa disse: haha, que personagem interessante. Rei de Chambord, pena que eu já tenha depositado minha própria energia em você. Não importa onde você vá, eu já posso te encontrar. Você vai morrer hoje. Ha 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 ha. Eu encontrei você. O rosto de Fei mudou de cor. Depois de mudar para o modo assassino, sua sensibilidade ao perigo aumentou ainda mais. Agora, ele ficou surpreso ao descobrir que ele não poderia ficar longe desse inimigo aterrorizante com todas as habilidades de um assassino de nível 36. Em vez disso, essa pessoa estava alcançando ele. Morra! Um grito silencioso soou pelo ouvido de Fei. Instantaneamente, uma energia que era várias vezes mais poderosa que a de Fei caiu do céu e pousou em Fei. Trancou Fei com tanta força que Fei sentiu como se estivesse sendo atropelado por uma montanha. Naquele momento, ele quase se ajoelhou no chão desde que suas pernas quase desistiram. Este não é o poder de um guerreiro de nível de estrela. Quem é você? Fei gritou com raiva. Como ele ainda estava sendo visto, Fei abandonou o modo assassino e voltou para o modo bárbaro, já que era o personagem de nível mais alto que ele tinha. Todos os músculos do corpo dele se arregalaram quando ele gritou e ficou ereto. Um homem morto não precisa saber. A voz fria e aguda soou novamente, e foi acompanhada por uma energia afiada. Como uma arma divina, essa energia se formou na forma de uma espada e esfaqueou o crânio de Fei. Fei ainda estava embaixo dessa fechadura e nem conseguia mexer os dedos. Ele usou tudo o que tinha e olhou para cima, e sua pupila se contraiu quando sua mente ficou em branco. Pela primeira vez depois que ele chegou no continente de Azero, Fei sentiu como se estivesse ao lado da morte. Uma morte real. Ele veio inesperada e silenciosamente depois que ele chocou 250 reinos afiliados. Deveria ser o momento mais orgulhoso de sua vida, mas... Uma figura magra que estava se perguntando na área do acampamento com um manto limpo de repente sentiu algo. Um par de olhos brilhantes olhou para a direção e murmurou: quem? Que é aquele? Essa direção, poderia ser. Ele parecia chocado. Porcaria! Voxos! Esta figura desapareceu instantaneamente do local, e os pedestres ao redor dele nem sequer perceberam o desaparecimento de uma pessoa ao lado deles. Emma, venha e dê uma olhada. Esse vestido é bonito. Na tenda central, a moça bonita usava um vestido preto apertado com bordas de renda. Ela girou e mostrou sua beleza. O tom frio do preto contrastava com a pele branca de jade da garota, e ela parecia inigualável como se fosse uma deusa que desceu do céu. Ângela, Sua Majestade gostará, não importar o que você vestir. Emma disse enquanto colocava um grampo decorado com uma safira no cabelo de Ângela. De repente. Ai! Por que meu coração doeu tanto? Ângela, que estava sorrindo,
De repente gritou alto quando uma expressão dolorosa apareceu em seu rosto. O que está acontecendo? Alexander poderia ser. A menina de repente parou de se mexer enquanto olhava em uma direção com os olhos cheios de preocupações. No topo de sua cabeça, a espada de energia descia sem piedade. Piedade. Ha 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 ha. Se você quiser me matar, peça permissão a um Lorde do Inferno primeiro. Fei gritou em sua mente enquanto tomava uma decisão. Buzz! Um leve e estranho ruído soou. A sensação de ser alvo e restringido se soltou e a sensação de liberdade finalmente retornou a Fei. Esquivar! Esta foi a primeira reação de Fei depois de recuperar o controle. Ao mesmo tempo, uma enorme esfera azul apareceu, e parecia que alguma coisa estava tentando sair dela. Roar! Humanos estúpidos, você está procurando por mim? Um par de braços demoníacos apareceu pela primeira vez fora da esfera. Com um poder que não era deste mundo, agarrou aquela espada energética aterrorizante. Bam! Um dos braços do demônio explodiu em pedaços, e o sangue com um cheiro pungente e capacidade corrosiva caiu do céu. Roar! Você é humano! Como ousa ferir o grande Duriel? Você está morto! Da esfera azul, um monstro gritou enquanto se arrastava para fora dela. Seu corpo era como uma pequena montanha, tinha pelo menos 100 metros de altura e a pele era vermelha e dura. Parecia um enorme inseto de longe, com suas duas garras dianteiras afiadas e fortes. Sua parte inferior do corpo era gorda e feia, com 4 pares de pernas curtas, mas fortes, que agarrava o chão com firmeza. Sua cabeça, sozinha, era metade do tamanho do seu corpo, e espinhos de ossos em seu corpo pareciam aterrorizantes, sem considerar os dentes densos em sua enorme boca. Este monstro rugiu quando saiu da esfera. Este foi um momento histórico. Um dos 4 lordes do inferno, Duriel, o Senhor da Dor, que era o chefe final do segundo mapa em Diablo World, chegou ao continente de Azeroth através do portal. Fei usou a habilidade Convocar para convocar este Demon Lord. O que é isso? O homem misterioso que se mostrou no céu finalmente ficou um pouco surpreso depois de ficar sério. Para as pessoas no continente Azeroth, Duriel era uma entidade inexplicável. Seu maldito humano, como ousa ferir o grande Duriel? O inseto gordo gritou com raiva. A casca dura da garra direita estava quebrada e ainda estava sangrando. Duriel sentiu que a pessoa no ar era a pessoa que o feriu, então imediatamente abriu a boca e atacou. Uma energia arrepiante e devastadora foi expelida. Era um dos trunfos de Duriel, congelamento divino. Inseto sujo, você está procurando a morte. O homem no ar parecia ter sido ferido por isso. Ele gritou em fúria quando outra espada de energia cortou do céu. Cortou a garra esquerda de Duriel e mais sangue caiu no chão como neve. Duriel estava com muita dor, rolou e jorrou mais energia fria. Droga! Este Duriel ainda não é o páreo para essa pessoa misteriosa. Depois de ver isso, Fei sabia que Duriel não poderia parar esse inimigo por muito tempo. Este chefe foi derrotado por seu personagem bárbaro nível 40, por isso era razoável que ele não fosse páreo para este inimigo. Merda, você está me pedindo para usar minha técnica mais poderosa. Fei amaldiçoou em sua mente quando usou Convocar novamente. No momento em que o misterioso assassino foi distraído por Duriel, Fei entrou no portal azul e desapareceu. Escapar. No momento em que o portal desapareceu, este misterioso assassino matou Duriel.
Um dos 4 lordes demônios que era tão impressionante em Diablo World foi morto como um porco depois de um breve momento. Hã? Rei de Chambord desapareceu? Como você pode escapar depois de ser selado por mim? O homem zombou quando ele ficou no céu e procurou o selo que ele colocou em Fei. No entanto, seu rosto mudou de cor. O que está acontecendo? Desapareceu? Eu não posso senti-lo. Como? Como pode um pequeno guerreiro de 6 estrelas escapar da minha busca? O assassino não conseguia buscar com a mente em torno dele. Enquanto ele tentava fazer uma busca mais profunda, outro poderoso surto de energia apareceu quando alguém correu para esta área de longe. A sensação dessa energia era tão poderosa que até esse assassino misterioso sentiu que não era páreo para isso. Oh! Essa sensação deve ser aquele na montanha. Porra! Como ele pode vir tão rápido? A expressão do homem mudou novamente. Sem terminar a busca profunda, ele rapidamente correu em direção às montanhas Moro. Essa figura poderosa por trás do homem não desistiu, ele também foi para as montanhas Moro. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 243. Talento incomparável. Dentro do Diablo World. Fei estava na planície do lado de fora do acampamento dos trapaceiros quando ouviu a voz fria e misteriosa lhe dizendo que seu personagem bárbaro caiu do nível 40 para o nível 39. Depois de pensar no que aconteceu, ele suou ainda mais. Se ele não convocasse Duriel a tempo de se tornar um saco de areia, ele seria morto. Embora não custasse nada invocar os NPCs de Diablo World para o mundo real, havia muitas restrições na convocação de monstros. Essas restrições, na verdade, incluíam 2 critérios. 1. Os monstros que Fei pode invocar são aqueles que morreram sob as lâminas de Fei. Se Fei não derrotasse o monstro ou demônio, ele não poderia invocá-lo. 2. Fei tinha que pagar uma série de pontos de experiência. Quanto maior o nível do monstro, mais pontos de experiência eram cobrados. Normalmente, esse custo não era insuportável. Convocar um Shaman caído ou qualquer coisa dessa maneira custa apenas algumas centenas de pontos. No entanto, a convocação de Duriel, um dos 4 lordes do demônio, custou 50.000 pontos de experiência de Fei. Embora não tenha chegado a um nível 40 do bárbaro, já que a quantidade de pontos de experiência necessários para subir de nível era de milhões, Fei acabou de subir de nível, o que significa que ele tinha menos de 50.000 pontos como um bárbaro de nível 40. Portanto, ele caiu em nível. Tenho que treinar novamente. Depois de pensar sobre o fato de que o assassino misterioso poderia estar procurando por ele, seria perigoso para ele retornar ao mundo real. Portanto, depois de relaxar um pouco, ele não voltou ao continente Azeroth. Em vez disso, ele encontrou Helena e enviou-a para o mundo real através da habilidade Convocar para dizer ao seu povo que ele estava seguro. Fei, por outro lado, foi para a tumba de Tal Rasha, a localização da última missão no segundo mapa Lut Gholein, e tentou recuperar os seus 50.000 pontos de experiência. Portanto, a tumba de Tal Rasha, coberta de sangue no dia anterior, foi coberta de sangue novamente. Quem? Ah ah ah! Puf! Os gritos de vários monstros e demônios encheram o espaço. Totalmente equipado com itens de primeira linha, Fei balançou suas lâminas enquanto o sangue dos monstros cobria seu corpo. Uma espessa névoa de sangue formava um tornado em cima dele, e qualquer um podia sentir o espírito assassino de longe. Punho Geada Celeste. Como devo nomear este golpe? Enquanto Fei balançava as 2 lâminas, uma energia de espada disparou e atingiu uma larva de areia a 2 metros de distância. Embora essa greve não pareça causar muito dano a esse monstro blindado pesado, ela imediatamente caiu em um profundo estado de inconsciência.
Este foi exatamente o golpe que tirou a consciência do quinto cavaleiro executivo, então Fei foi capaz de jogá-lo no beijos das serpentes das chamas negras do segundo cavaleiro executivo. Normalmente, era fácil derrotar ou matar um guerreiro no mesmo nível, mas era pelo menos 4 vezes mais difícil controlar o outro guerreiro. A razão pela qual Fei foi capaz de fazer isso hoje foi o efeito da habilidade Atordoar. Atordoar permitia que Fei atordoasse um oponente por um curto período, e esse oponente não poderia reagir a condições externas. Durante a luta de hoje, Fei não mesclou completamente o efeito do atordoamento no seu punho geada celeste. Ele tinha atordoar nível 2 que poderia atordoar o alvo por um segundo, mas o quinto cavaleiro executivo só ficou atordoado por menos tempo do que isso. Depois de mais uma hora de luta no Diablo World, Fei finalmente fundiu o atordoar em seu punho geada celeste. Agora, ele era capaz de usar técnicas semelhantes à marca do punho de cristal usando lâminas. Marcas de espada podiam ser enviadas para atacar os inimigos. Isso deixou Fei animado por um tempo. E, eu vou chamar isso, o terceiro ataque do punho geada celeste, bebe dormindo. Haha, o nome é muito preciso. Depois de mais 2 horas. Tic! Um som nítido e agradável ressoou nos ouvidos de Fei. Um feixe de luz leitosa brilhava do céu e envolvia Fei. Ele imediatamente limpou toda a sujeira e o sangue do corpo de Fei, curou todas as feridas e restaurou toda a saúde humana. Fei parecia revigorado e espetacular como se tivesse renascido. Depois de uma série de mortes, Fei recuperou os 50.000 pontos de experiência e voltou a subir de nível. E, está na hora de verificar o que está acontecendo. Fei parou o treinamento para hoje. O efeito estava lá. Após a série de batalhas, Fei foi capaz de usar os poderes e habilidades do bárbaro mais suavemente em batalhas reais. Ele foi capaz de entender as variações de técnicas e todos os aspectos do bárbaro. De fato, o bárbaro de nível 40 sob seu controle causou um dano muito maior do que ele lembrava de sua vida anterior. Isso estava relacionado ao talento extraordinário de Fei. Recentemente, Fei percebeu que seu talento e inteligência em termos de cultivo estavam além da compreensão da humanidade. Por exemplo, ele usou o caminho da energia Zen no modo assassino para criar novas técnicas com a ajuda de técnicas básicas do continente Azeroth. Ele primeiro achou que tinha sorte de ter o conhecimento de sua vida anterior e do Diablo World, mas aos poucos percebeu que não era assim tão simples. A verdadeira razão foi que ele de alguma forma se tornou um super gênio. Um gênio incomparável. Ele tinha sido dotado de uma compreensão divina, habilidades de observação e habilidades criativas. Era puro talento. Isso foi descoberto por ele depois de enfrentar muitos oponentes poderosos. Ele tinha certeza de que o verdadeiro Alexander não tinha isso, e ele não tinha isso em sua vida anterior. Para colocar de outra forma, esse talento foi formado de alguma forma depois que ele chegou ao continente Azeroth através da criação. Isso era muito estranho. Fei ficou inquieto a princípio. Como se algo estranho acontecesse e algo não pertencesse ali apareceu em seu corpo, Fei se sentiu desconfortável após a surpresa inicial. Isso veio do fato de que ele tinha conhecimento limitado do que estava acontecendo. Era uma tendência humana. Portanto, Fei se esforçou para pensar em suas experiências e tentou localizar a fonte desse mistério. Depois de um tempo, ele conseguiu se concentrar em uma explicação. Depois que ele completou todas as quests do primeiro mapa do acampamento dos trapaceiros, ele recebeu 3 habilidades milagrosas do altar ancestral: dar, aprender e convocar. Entre essas habilidades, dar e de aprender estavam fortemente associadas a esse talento inesperado. Quando Fei ganhou essas 3 habilidades, ele não estava feliz. Essas habilidades não aumentavam instantaneamente sua força e não pareciam legais. Para Fei naquele momento, essas recompensas pareciam chamativas, mas não eram tão úteis quanto muitos pontos de experiência ou itens melhores. Mas agora, parecia que Fei naquela época era um idiota. Mudança de talento.
Capacidade de aprender mais rápido e excepcional criatividade eram dons reais. Níveis, itens, pontos de habilidade eram como lixo em comparação com isso. As 3 habilidades milagrosas. Eles poderiam até mudar algo intangível como o talento. O efeito foi chocante. Milagroso. Não admira que elas fossem chamadas de habilidades milagrosas. Apenas habilidades com os efeitos de tal grau poderiam ser coroadas o nome de habilidades milagrosas. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 244. Pergaminho de habilidade de cor roxa. 5 minutos depois no Diablo Wood. Está certo. Há uma estranha marca de selo em seu corpo. Este poder é muito forte e está profundamente selado em seu consciente. No entanto, também é muito pequeno e não pode ser detectado facilmente. Dentro do acampamento dos trapaceiros, a sacerdotisa Cara, que dominou todos os feitiços relacionados à espiritualidade e à cura, examinou cuidadosamente o corpo de Fei e deu sua opinião. Droga! Eu sabia que havia algo errado. Fei instantaneamente sabia onde estava o problema. De alguma forma, aquele homem misterioso deixou uma marca em seu corpo sem que ele soubesse, e era por isso que Fei não conseguia se afastar do homem, mesmo depois que ele mudou para o modo assassino. Foi por causa do selo e não porque aquele homem era muito forte. Foi aterrorizante. Um poderoso guerreiro que pode deixar uma marca em mim sem nenhum traço, quão forte ele é. Fei ficou com medo depois de pensar sobre isso. Fei de repente percebeu que ele ainda estava muito fraco apesar do recente aumento de força. Embora ele tenha derrotado vários cavaleiros executivos de Zenith, abalou todas as famílias nobres e reinos afiliados, e obteve muita fama, esses cavaleiros executivos eram apenas guerreiros 6 estrelas. Comparado com as elites da classe da Lua e os lordes da classe Sol que conseguiam mover montanhas e mudar terrenos, eles eram muito fracos. Além disso, o Império Zenith a qual Shambod pertencia era apenas um pequeno império no continente. Mesmo os impérios de nível 9 nos continentes não podem dizer que eram invencíveis. No continente que foi dito que até mesmo os deuses poderiam viajar completamente, que tipo de existência poderosa pode existir? Em comparação, ele não deveria se orgulhar só porque chocou as pessoas de Zenith. Depois de pensar sobre isso, o sangue de Fei ferveu quando ele sentiu uma motivação sem precedentes. Eu tenho que aumentar minha força. Um objetivo de curto prazo avançar para um elite de classe Lua. Sacerdotisa, há uma maneira de se livrar dessa marca. Depois de definir o objetivo para si mesmo em silêncio, ele se concentrou no assunto em questão. Se ele não conseguisse se livrar do selo, seria como uma bomba relógio em seu corpo, e o controle estava na mão do homem misterioso. Se esse homem quisesse, ele poderia ser morto a qualquer momento. Eu posso, mas vai demorar um pouco. A cara baixou a cabeça, pensou por um tempo, e deu uma resposta lentamente. Um tempo. Por quanto tempo exatamente? Fei perguntou novamente. Depende da sua sorte e atitude. Uma expressão séria apareceu em seu rosto. A cara voltou para sua tenda pequena e esfarrapada que na verdade era imponente e enorme por dentro e retornou com um livro de cerca de 5 centímetros de espessura. Este é um pergaminho de habilidade que não tem nome. Ela disse enquanto passou para Fei, de acordo com a tradição, apenas o líder supremo do campo pode lê-lo. Você se qualifica para isso. Nas lendas, este livro pode aumentar o tamanho da consciência e ampliá-la como um mar. No entanto, é preciso talento e sorte para obter o poder no pergaminho. Fei acariciou o pergaminho roxo em suas mãos.
Era um livro decorado com molduras de metal roxo em forma de trepadeira. O papel usado era macio mais robusto. Fei não sabia do que era feito. No entanto, era muito pesado. Fei sentiu como se estivesse segurando um pedaço de metal. Pergaminho divino. Capacitação e melhoria do poder espiritual. Fei viu a primeira frase na primeira página do livro. Ele pensou na possibilidade que este livro apresentava e se empolgou. Era um livro realmente interessante. Os personagens foram escritos com o sangue de alguma criatura que era realmente poderosa. Apesar da idade do livro, os personagens ainda estavam em vermelho vivo, como se ainda estivessem na forma líquida. Os personagens também continham um poderoso surto de energia. Os dedos de Fei doeram quando ele tocou esses personagens com as mãos. O livro foi escrito em uma língua antiga que foi usada no Diablo Old. Felizmente, Fei estudou com a cara nos últimos tempos e aprendeu sobre isso. Caso contrário, ele seria um verdadeiro perdedor por não ser capaz de lê-lo. Fei foi imediatamente atraído pelo conteúdo do livro. Logo, uma hora voou, e estava se aproximando do limite do tempo de jogo do dia. Fei pensou sobre isso e não usou o tempo todo. Ele deixou 20 minutos para emergências. Se ele encontrasse aquele homem misterioso novamente hoje, ele poderia tentar entrar no Diablo Old para escapar momentaneamente. Afinal, o selo em seu corpo não foi eliminado. De acordo com a cara, o poder espiritual de Fei tinha um nível arbitrário de 150. Somente depois que o nível de poder espiritual de Fei ultrapassasse 300, ela e Caim seriam capazes de se livrar da marca do corpo de Fei usando o altar ancestral. No entanto, o livro carregava um poder misterioso. Se Fei trouxesse com ele, seria capaz de bloquear qualquer traço da marca para que ele não pudesse ser rastreado pelo homem misterioso. Antes de deixar o Diablo World, Fei mudou para o modo druida e convocou um corvo. Ele enviou o corvo através do portal e certificou-se de que o homem havia saído, então ele voltou para o mundo real. 4 horas se passaram e já era noite. Fei sentiu cuidadosamente o ambiente e descobriu que o homem havia saído há muito tempo. Sem perder mais tempo, ele caminhou de volta para o acampamento de Chambod. Quando ele estava a cerca de 500 metros do acampamento, ele andou em alguns círculos grandes. Depois de descobrir que não havia armadilhas, ele entrou. Quando ele estava no portão, ele de repente riu. Se aquele homem pudesse sentir a marca em seu corpo, o homem poderia localizá-lo em qualquer lugar. Não havia sentido em montar armadilhas. Parecia que ele estava realmente assustado com o assassinato, e ele estava exagerando. Não era culpa dele. Fei era realmente avesso ao risco. Embora seus comportamentos recentes parecessem arrogantes e arriscados, todos eles estavam sob cálculos cuidadosos. Depois de decidir sobre a estratégia, ele intencionalmente criou o caráter de ser como um cachorro louco e confundiu muitas pessoas. Foi realmente uma tática de proteção realmente inteligente. No entanto, desde que ele não sabia o motivo deste assassinato e de onde o homem veio, ele estava mais preocupado. Angela. De repente, Fei viu sua noiva ao lado da tenda. Angela estava esperando no pilar de pedra com um rosto cheio de ansiedade e preocupação. Embora ela estivesse usando um casaco peludo, ela ainda estava tremendo enquanto o vento frio agitava seus longos cabelos negros. Ela estava obviamente esperando por ele. Fei ficou de coração partido pela cena. Ele correu para frente e abraçou a garota na frente dele. Ah! Alexander, você está de volta. Todos na área estão falando de você. Angela ficou surpresa. Mas depois que ela sentiu o familiar cheiro de corpo quente, ela sabia quem era. Ela abraçou Fei quando seu coração acelerado finalmente voltou ao normal. Ao mesmo tempo, tanto Fei quanto Angela não notaram um belo mercenário parado perto do rio e olhando as montanhas Moro de longe. Sua figura valente parecia se fundir com a paisagem e parecia um pouco solitária. No acampamento de Chambord, a atmosfera era muito alegre.
Todos os soldados estavam preparando os detalhes finais da celebração. Fora do acampamento, muitos olhares invejosos e respeitosos focavam em Chambord. No entanto, ninguém se atreveu a andar a 100 metros da Chambord. Depois de derrotar os cavaleiros executivos e envergonhar os dois jovens gênios, Fei era temido por muitos. Dentro da tenda central, o velho Zola e o jovem Modric entraram enquanto Fei nem sequer teve a chance de beber um pouco de água. Eles trouxeram uma notícia chocante. O que? A maioria dos membros importantes das superpotências que vieram assistir ao duelo de hoje foram mortos. Foi assassinado. O que aconteceu? Fei ficou chocado ao ler o relatório da inteligência. Depois dos 6 cavaleiros executivos, Met-Razi e Sua Majestade deixaram a plataforma, uma tonelada de assassinos veio do nada. Eles eram todos poderosos, e vieram tão inesperadamente que as baixas foram altas. O antigo líder da família Beak foi morto instantaneamente, e o mago gênio da família Din Casola, morreu no caminho de volta a São Petersburgo, depois de ter sofrido várias lesões. Todas as outras figuras importantes foram assassinadas. Exceto por Beyoncé que sobreviveu, quase todo mundo morreu. Zola descreveu cuidadosamente o que aconteceu para Fei após o duelo. Depois de ouvir tudo, Fei pensou, parece que eu não fui o único. Foi mais apenas um incidente. Há mais do que isso. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 245. A chegada da Era do Caos. Fei não esperava que um incidente tão grande acontecesse depois que ele entrou no Diablo World para escapar do assassinato. Não é de se admirar que ele sentiu que a atmosfera estava um pouco estranha depois que ele voltou para o mundo real. Quase todo mundo na área do acampamento era um pouco autodefensivo. No começo, Fei pensou que a imagem maluca que ele criou fez outras pessoas se sentirem ameaçadas, mas agora ele sabia o verdadeiro motivo. Quem planejou uma operação tão horripilante? Fei esfregou as têmporas quando teve uma dor de cabeça tentando entender a situação. Como pode haver uma força em Zenith que ousou assassinar tantas figuras influentes? Eles se tornariam um inimigo comum de muitos. Ou poderia ser algumas pessoas fora do Zenith. Fei pensou. Ele sentiu como se tivesse pegado algo, mas ele ainda não conseguia descobrir. Como Saint Petersburg reagiu depois disso? Fei levantou a cabeça e perguntou. As 3 legiões de batalha que protegiam a área do acampamento começaram a se mover, e parecia que elas estavam tentando cercar a área e capturar todos os assassinos. A maior força de elite Legião Sangue de Ferro saíram de São Petersburgo e acamparam a 1 quilômetro de onde os reinos afiliados estavam. O Império Yassin, que está realmente doente no momento, ficou furioso. Todos achavam que o Império mandaria essa legião para a fronteira, caso o Império Spartax invadisse, mas o príncipe mais velho, o deus da guerra de Zenith Arshavin, e o segundo príncipe Domingues foram ordenados a investigar o que aconteceu, e ambos foram mandados a se mover independentemente. O velho Zola entrou gradualmente e explicou concisamente, e o jovem Modric entrava aqui e ali para acrescentar mais detalhes. Lentamente, os dois ficaram cada vez mais compatíveis. Independentemente. Não restrito um do outro. Fei subitamente expressou. Ele sorriu quando bateu o punho na cadeira de pedra, parece que os dois príncipes estão competindo. Isso mesmo, Sua Majestade. Isso é o que muitas pessoas estão dizendo. Parece que o Império está tentando usar isso para ver quem herdará o trono. Afinal, eles são os 2 candidatos mais proeminentes. O velho Zola analisou, ouviu-se que depois que o Império enviou a ordem, quase todas as forças em São Petersburgo começaram a tomar seus lados. Após este incidente de assassinato, a batalha pelo trono que ocorreu por mais de um ano será finalmente resolvida.
Todos os nobres estavam ficando ansiosos, e até mesmo os reinos afiliados começaram a fazer movimentos. Este era o lembrete oculto do velho Zola para Fei de que a Chambord estava enfrentando as mesmas escolhas. Claro, Fei entendeu o que Zola quis dizer, no entanto. Não precisamos nos apressar com esse tópico. A batalha pelo trono não é tão simples. Além disso, o local dos reinos afiliados é diferente das famílias nobres. Para nós, podemos esperar em silêncio para o vencedor aparecer. Mesmo que alguns reinos tirem a aposta, aqueles que saltaram muito cedo são apenas viciados em apostas. Fei, que tinha o código secreto de fraude, não era grande em conseguir mais influência no império, e ele foi capaz de permanecer calmo em uma situação aquecida como essa. Tanto Zola quanto Modric estavam interessados e talentosos na coleta de informações, e não eram bons em administrar reinos. Depois de ver o rei se decidir, eles não disseram mais nada. Neste momento, a atmosfera é muito tensa. A legião Sangue de Ferro, do príncipe mais velho e o povo do segundo príncipe fizeram prisões aqui, e mais de 1000 pessoas foram presas hoje. Ambos estabeleceram um toque de recolher, ninguém tem permissão para sair de seu próprio acampamento após a noite, alguns grupos de soldados vieram fazer buscas. Mas depois de saber que Sua Majestade estava aqui, todos eles foram muito educados. Depois de uma busca leve, todos foram embora. Como Zola disse, tanto ele quanto Modric olharam para o homem diante deles com admiração e orgulho. Durante muito tempo, Chambord foi quem foi intimidado e prejudicado. Todos os reinos adjacentes foram capazes de pisar neles com facilidade. O status das pessoas de Chambord era apenas um pouco mais alto do que os escravos que perderam sua liberdade, e matar um chambordiano não era um crime no Império, foi tratado como se alguém matasse um cachorro abandonado. Mas agora tudo era diferente. Depois que Fei derrotou 4 cavaleiros executivos na frente de dezenas de milhares de pessoas, o status de Chambord mudou drasticamente. Agora, todos cumprimentavam os membros da Chambord, e até as pessoas dos reinos afiliados de nível 1 tinham que lhes dar respeito. Mesmo os soldados do Império que causaram muitos problemas e bagunça para quase todos os reinos afiliados tiveram que ser educados depois de saber que este era o acampamento de Chambord. Depois de pensar sobre isso, o sangue de Zola e Modric fervia de orgulho. Agora, todo o mundo de Chambord estava se sentindo da mesma maneira. Até os cavalariços mais baixos de Chambord podiam endireitar as costas diante dos soldados ferozes. Este rei era o suficiente para eles enlouquecerem. Este rei era o suficiente para eles morrerem. Ah, então a atmosfera aqui é como uma zona de medo. Muita gente se ferraria nisso. Fei assentiu. Isso não pôde ser evitado. Era apenas o começo. No próximo período, mais coisas malucas aconteceriam, e muitas mais seriam famosas por razões políticas, e o destino de muitas pessoas estava prestes a mudar. Fei tinha a sensação de que o caos estava se revelando, e uma era sangrenta e mortífera havia chegado. Nesta época, o destino seria controlado apenas por pessoas realmente poderosas. Os fracos só podem chorar quando a vida os abandonar. O que há com o reino bizantino? Fei de repente pensou no jovem rei que era parecido com ele. Nós seguimos seu comando enviado pela senhora Helena algumas horas atrás. O senhor Sek havia enviado vários soldados para monitorar cuidadosamente o acampamento de Bizantine. Os assassinatos não fizeram efeito em Bizantine, e os soldados imperiais também foram amigáveis com eles. No último período, alguns ministros de reinos afiliados e membros de famílias nobres visitaram o rei, tudo parece normal. Apenas isso. 3 horas atrás, o rei de Bizantine e sua noiva vieram visitá-lo, Sua Majestade. Por que você não estava aqui, Ângela, Sua Alteza, lidou com eles? Zola de repente se lembrou de contar isso a Fei. Fei assentiu. Esse jovem rei de Bizantine é muito bom. Ele é inteligente e seu desempenho não está retrocedendo. Fei pensou.
Ele não perdeu tempo ajudando o jovem a ter mais exposição. Depois de terminar de relatar, Zola e Modric deixaram a tenda central orgulhosos enquanto Fei olhava para eles com satisfação. Durante o tempo que passaram nas minas no reino de Blackstone, eles aproveitaram todas as oportunidades para obter informações enquanto tentavam ajudar outras pessoas de Shambod a sobreviver em situações tão terríveis. Talvez eles tenham conseguido, apesar de estar sempre em perigo. Este velho e o jovem eram muito sensíveis à informação e tinham uma grande análise. Eles foram atraídos para o trabalho de descobrir a verdade por trás de uma grande quantidade de informações, e Fei confiou a eles o manuseio da agência de inteligência de Shambod. Apenas em meio mês, eles conseguiram demonstrar seus poderes e habilidades surpreendentes. Sob seus esforços, a agência de inteligência de Shambod tinha um formato irregular. Logo, pessoas como Sek, Torres e Oleg entraram na tenda central. Sua Majestade! Eles se ajoelham. Levante-se! Fei olhou para todos eles, enquanto ele balançou a cabeça em satisfação. A força de Shambod estava crescendo a cada dia. Como líderes, o progresso dessas pessoas era satisfatório, até o mais preguiçoso do bando, Oleg, aproximava-se de um guerreiro de 3 estrelas de alto nível. Toda a gordura em seu corpo se condensou, e ele parecia muito mais forte. O tio Lampada ainda não está aqui? Fei perguntou. De acordo com as informações de Helena que ela recebeu da cidade de Shambod, Lampada e as pessoas que ele liderava deveriam ter chegado ontem. Mas por algum motivo, eles ainda não estavam aqui depois de um dia inteiro. Pode ser devido à neve a caminho daqui, eles podem ter que viajar mais devagar. O Sr. Lampada é realmente forte, ninguém nos reinos afiliados no caminho aqui pode combiná-lo. Além disso, com Pierce, Drogba, 50 oficiais de execução da lei e 25 cavaleiros do Zodíaco, eles poderiam varrer os reinos afiliados pelo caminho. Não precisa se preocupar. Sek analisou. Você está certo. Fei assentiu. Neste momento, a entrada da tenda se abriu quando um guarda entrou correndo. Anterior próximo. Comentários.